Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. 1º de janeiro de 2022. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é que você tenha um ano repleto das bênçãos do Senhor, cheio de paz, de amor, de alegria e que você saiba dar e receber um perdão, né? Nós estaremos falando sobre isso, né, sobre esse perdão, sobre o tema da Convenção Batista Brasileira para o ano 2022. Busquemos a paz com misericórdia. Busquemos a paz com misericórdia. É um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, escrito por Marisa Janaína Costa Vieira. Janaína, né, ela discorre muito bem sobre essa dinâmica, né, do coração perdoador, do coração que recebe o perdão, e sobre o tema, né, baseado no tema da Convenção Batista Brasileira para este ano 2022. Mas antes de nós começarmos, antes de qualquer coisa, nós estaremos orando ao nosso Deus, e para tanto nós convidamos o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, que tenhamos um ano, pastor, um ano de muitas alegrias, de muitas vitórias, né? Que Deus esteja no comando das nossas vidas. Verdade, irmã Paula. Nós começamos esse novo ano, hoje, dia 1º, domingo, né, de 2022, dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres, porque é Deus quem opera em nós o querer e efetuar. E o estudo dessa noite, deste sábado, né, todo especial, deste sábado todo especial, maravilhoso. Nós reforçamos o convite para que você e sua família permaneçam aí, pois é uma grande oportunidade para que Deus esteja falando profundamente ao nosso coração nesse dia, nessa noite de estudo da Palavra de Deus, que o Senhor esteja usando a sua serva, a irmã Paulina Costa, para abençoar as nossas vidas. E nós continuamos aqui, 2022, e mostrando aí uma praça aqui da cidade de Almadina. Vamos orar. Nesse período aí do ano de 2021, 21, né? Vocês já conheceram a Almadina quase toda. Desde a entrada da cidade, a praça da Câmara de Vereadores, a praça do Colégio Alice Oliveira, as praças do bairro da Liberdade, e a gente vai mostrando, a gente vai anunciando aí, proclamando a nossa cidade de Almadina. Mas o motivo de estarmos aqui nessa noite é orarmos para que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos abençoados com mais um estudo realizado pela Igreja Batista Sinai de Almadina, com a irmã Paulina Costa, trabalhando aí sempre com muita dedicação com o material da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E não deixamos de mandar também o nosso abraço, né, para todos que estão conosco nessa oportunidade. Um abraço também para o nosso neto, Samuel Costa Cardoso. Esse ano tá chegando outro netinho. Jéssica Miranda Costa, o pastor Jailton Cardoso, que é o nosso genro, e já estamos aí às portas de recebermos o Luiz Paulo, né, o Paulinho, o Luiz Paulo, em nome de Jesus, que o Senhor continue conduzindo todo o processo até a chegada e dando continuidade aí, sustentando e abençoando o Luiz Paulo e toda a família, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito obrigado porque estamos começando mais um novo ano e só estamos porque o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos juntos em família, suplicando a Tua bênção, suplicando a Tua graça, mas também te agradecendo por todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família, cada pessoa que está agora do outro lado aí, conectado nesta programação. Que a bênção do Senhor, ó Deus, que a Tua graça ilumine, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine a mente, o entendimento, o coração, para que o aprendizado desta noite, ó Deus, fique gravado em nossas vidas e que sirva de lição prática diária na nossa história. Abençoe a Tua serva, que ela seja a boca do Senhor nessa noite mais uma vez. Já há quase 2 anos que a Tua serva deu início a esse projeto, a esse trabalho,
ó Deus, que com certeza tem sido abençoado por Ti. Fica conosco, nos dá uma noite de paz e um ano repleto das Tuas maravilhas. Amém. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amém. Queridos, busquemos a paz com misericórdia nesse ano de 2022. É um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022. É escrito por Marisa Janaína Costa Vieira. E esse artigo ele é baseado, no tema da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2022, que todas as igrejas batistas do Brasil estão trabalhando este mesmo tema. Busquemos a paz com misericórdia. Busquemos a paz com misericórdia. Como todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária, como o pastor mesmo falou, já tem quase 2 anos nessa empreita. Não é fácil não, viu, queridos? Às vezes há umas complicações aqui na hora da gravação. Mas nós louvamos a Deus mesmo por sua vida. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui fazendo a sua obra e proclamando a sua palavra. Isso é maravilhoso, é gratificante, é um refrigério muito grande para as nossas vidas, um alívio para as nossas almas, para os nossos corações. E eu confesso a vocês que tem sido muito bom, muito enriquecedor para a minha vida em especial, em particular, estar estudando os artigos da revista Visão Missionária aqui com vocês todos os sábados. Isso tem sido muito bom, tem sido muito gratificante. E eu faço um convite a você. Já estamos quase 2 anos nessa peleja aí, nessa obra do Senhor. E se você não se inscreveu ainda no canal Batistas de Almadina, inscreva-se, seja canal de bênção para a transformação de vidas. Compartilhe o estudo com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, porque eu tenho certeza que assim como foi bênção na nossa vida, será bênção também na vida daqueles a quem vocês compartilharem, na vida daqueles que vocês compartilharem esse estudo, esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. A Bíblia nos diz isso, que a palavra de Deus não volta vazia. Então, busquemos a paz com misericórdia. Artigo escrito por Marisa Janaína Costa Vieira. Queridos, a ênfase para o ano de 2022 é o perdão. E o perdão, ele é um presente preciosíssimo, presente valiosíssimo que Deus nos deu, Deus nos perdoou. Esse presente, que é o perdão, ele traz paz ao nosso coração, ele traz alívio, ele tira a carga, porque eu não sei você, mas quando nós estamos nos sentindo culpados por fazermos algo errado com alguém, ou com Deus, ou com qualquer outra pessoa, o nosso coração fica triste, parece que encolhe, vai apertando. Às vezes a gente não consegue dormir quando a gente está com raiva de alguém, às vezes a gente não consegue se alimentar direito, porque o coração está angustiado, está amargurado. E o perdão, ele traz um refrigério tão grande, um alívio tão grande para o nosso coração. Nos dá a oportunidade de recomeçar, nos dá a oportunidade para um novo começo, Então o estudo desse sábado, como nós falamos, ele é baseado no artigo da Convenção Batista Brasileira para o ano 2022, Busquemos a Paz com Misericórdia. Então, nós vamos tratar aqui sobre o coração perdoador, O coração que compreende, perdoador, que compreende a dinâmica que envolve aquele coração que recebe o perdão, que doa o perdão e que recebe e que doa também a misericórdia, para que assim haja paz, para que assim possamos conviver em paz, em harmonia, em coinonia com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que estão em nosso trabalho. E, queridos, a divisa da Convenção Batista Brasileira para o ano 2022 se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que nos diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, a ênfase, como nós falamos, da Convenção para o ano 2022, perdão. Como estamos precisando
liberar o perdão. Nossa, nós estamos precisando liberar o perdão. E a palavra de Deus nos convida a que sejamos bondosos, que sejamos compassivos, uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, que possamos nos perdoar mutuamente. E assim como Deus também, em Cristo Jesus, nos perdoou. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar, quando nós éramos pecadores. Jesus Cristo não morreu porque eu era boazinha, porque você era bonzinho. Não, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, por isso Cristo morreu na cruz por mim, por você. E nós precisamos, da mesma forma, como perdoados por Deus, liberar também o perdão, sermos perdoadores, termos um coração perdoador. Então, coração perdoador, né? Coração perdoador é o primeiro subtítulo que a autora nos convida a estudar, a Vieira nos convida a estudar, e ela fala o seguinte, que o perdão ele é um precioso presente, é um presente, como nós falamos, que traz alívio, que retira a carga, que dá a oportunidade de recomeçarmos. É um presente geralmente apreciado, porque quem recebe esse presente, que é o perdão, realmente se sente grato, se sente agraciado. E, afinal, né, quem é que não gostaria de receber um perdão? E aí a autora fala aqui, quem não gostaria? Quem não gostaria de ser chamado pelo banco para dizer assim, ó, pelo gerente do banco, olha, a sua dívida aqui foi paga, você não deve mais nada, a sua dívida foi perdoada. Tetelestai, ou seja, não deve mais nada, tá tudo pago, foi tudo consumado. Liberamos o perdão para você. Imagine você aí com 24, 36 duplicatas, parcelas do carro para pagar e o banco te diz que foi perdoada a sua dívida. Imagine você, né, com a dívida aí da sua casa própria, e o banco te chama e diz que perdoou. Imagine você do empréstimo que você pegou no banco, que os juros são altíssimos. E aí o gerente do banco te convida a ir lá no banco e você vai e o gerente diz, olha, está perdoada a sua dívida. Você imaginou? Quem não gostaria de receber esse perdão? Quem não gostaria, né? Todos nós. Quem não gostaria de ser perdoado por seu chefe quando você cometeu um erro? E esse erro poderia custar o seu emprego. E de repente o chefe disse, olha, eu vou perdoar você, né? Eu vou deixar passar essa oportunidade. Vou te dar uma nova oportunidade, né? Eu vou te dar uma oportunidade de recomeçar. Então, mais do que uma sensação agradável, mais do que uma sensação de prazer, de alegria, de refrigério, o perdão, ele faz parte do coração de Deus. O perdão faz parte do coração de Deus. O perdão faz parte do caráter de Deus. O perdão é inerente a Deus. Faz parte do DNA do Senhor. O perdão é parte do nosso Deus. Então, e dentro dos padrões de Deus, perdão é uma via de mão dupla. É tanto para ser recebido, né? Quanto para ser liberado, para ser doado. Então, o perdão, queridos, é, segundo os padrões de Deus, uma via de mão dupla. Tanto nós somos gratos ao Senhor por sermos perdoados, tanto nós desejamos, ansiamos o perdão de alguém, quanto nós precisamos também liberar esse perdão. Nós precisamos doar este perdão. Então, lembra a oração? Vocês lembram a oração que Jesus Cristo nos ensinou? A oração do Pai Nosso? Né? O que Jesus Cristo diz ali no versículo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 12 de Mateus? O que a palavra de Deus nos diz? O que Jesus nos ensina? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm causado aflições. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que falham para conosco. É isso que Jesus Cristo estava nos ensinando ali. Então, o coração que recebe perdão, ele torna-se e deve se tornar automaticamente um coração perdoador.
E nós vamos estudar, então, nós vamos observar nesse estudo, é isso que Vira nos diz, sobre essa dinâmica de como se dá o perdão, né? Como se dá a dinâmica do perdão em nossas vidas. Então nós falamos sobre o coração perdoador, que o perdão, além de ser um sentimento agradabilíssimo, ser uma sensação agradabilíssima para as nossas vidas, ele faz parte do caráter de Deus. Então Deus, ele é perdoador, Deus, ele é amoroso, Deus nos ama e nos perdoa. Então, coração que foi perdoado. Coração que foi perdoado. Como nós falamos, nós vamos ver essa dinâmica, né, durante os estudos, de como se dá a dinâmica do perdão, né, do perdão no nosso coração. Então, nós falamos sobre o coração perdoador e agora nós vamos falar sobre o coração que foi perdoado. O perdão não é uma ordem apenas para cumprirmos. Deus nos dá essa ordem, como Cristo estava ali nos ensinando, olha, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Não, o perdão, ele é um resultado de uma experiência que nós temos com Deus. Nós fomos perdoados por Deus e nós recebemos, né, a vida eterna como presente de Deus. E o perdão de Deus é o presente mais precioso que nós temos, que nós recebemos em nossas vidas. Nós recebemos o perdão pelo pecado original, né? Lembra do pecado lá do Jardim do Éden? Então a Bíblia nos diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus. Mas Deus é compassivo, misericordioso, perdoador e Deus nos ama. Então Deus viu que o homem estava em um dilema muito grande e Deus resolveu o problema do homem na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus perdoa os nossos pecados e Ele nos liberta do pecado e nos dá a garantia da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Porém, queridos, como nós estamos no mundo, porque a Bíblia nos diz que nós somos cidadãos dos céus, nós não estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Mas por estarmos neste mundo, nós somos sujeitos a falhas, nós somos sujeitos a cometermos erros, a pecarmos. E por vezes nós tratamos o pecado diante de Deus de maneira que contrapõe aquilo que nós cremos sobre o perdão. O que a autora quer dizer é o seguinte, que nós cremos que, mediante o arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados, porque 1 João 1,9 nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele quem Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E a Bíblia nos diz também que se nossos pecados forem vermelhos como a escarlate, no sangue de Jesus é tornado mais alvo que a neve. Então a Bíblia nos diz que Deus nos perdoa, independente dos nossos pecados, quando nós nos voltamos ao Senhor com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração arrependido. Então, para tanto, nós precisamos fazer o quê? Ter um momento com Deus. Ter um momento para que o Espírito Santo de Deus nos mostre os nossos pecados. Para que o Espírito Santo de Deus nos mostre que nós estamos falhos. Como eu posso saber se estou fazendo algo certo ou não, se estou fazendo algo dentro ou não da vontade de Deus, se eu não tiver um momento com Deus? Se eu não tiver um momento a sós com Deus? Se eu não tiver intimidade com Deus? Se o Espírito Santo de Deus que habita em mim não tem espaço para trabalhar em nossas vidas, na minha vida, na sua vida? Nós precisamos, queridos, dar oportunidade para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Nós precisamos, nesses momentos, falar como o salmista. Nós vamos ver que no Salmo 139, versículo 23 e o versículo 24, o salmista nos diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, no Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e prova-me, conhece os meus pensamentos, conhece o que se passa no interior do meu coração, da minha mente. Vê se há em mim alguma coisa, algum caminho mau, vê se eu estou trilhando por caminhos que não condizem com a tua vontade. E, Senhor, guia-me, instrui, mostra-me o caminho a seguir. Queridos, nós precisamos fazer essa oração diária para com Deus.
precisamos dizer ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, sonda-me, ó Pai, sonda-me. Vê se há alguma coisa que não te agrada, que não te louva. Vê como está a minha vida diante de ti. Se eu estiver errando, se eu estiver trilhando por caminhos que não são bons, que o teu Espírito Santo que habita em mim guie a minha vida, guie as minhas ações, guie os meus caminhos, para que eu possa trilhar por caminhos eternos. Então nós precisamos ter momentos assim com Deus. Entretanto, queridos, muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes nós passamos a dar desculpas para as nossas falhas para Deus. Desculpas tais como: olha, eu não tenho tempo para ter um momento diariamente com Deus. Será que eu não tenho tempo para ter um momento com Deus? Será que o meu trabalho toma todo o meu tempo, que eu não tenho um minuto para conversar com Deus, para orar, para ler a palavra de Deus? Muitas vezes nós damos desculpas também que nós estamos sendo hostis com os nossos familiares, com a nossa família, porque o nosso trabalho nos deixa estressado. E aí, por conta do estresse do trabalho, eu desconto nos meus familiares. Muitas vezes nós damos desculpas, por exemplo: olha, eu repassei essa informação errada sobre essa pessoa, sobre aquela pessoa, porque me contaram e eu passei a informação adiante. Então, muitas vezes nós damos desculpas para as nossas falhas, para os nossos erros, quando na verdade o que está faltando é um compromisso com Deus. O que está faltando é um buscar a face de Deus, deixar que o Espírito Santo de Deus habite em nossos corações e trabalhe em nossos corações e nossas vidas. Então, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, nós precisamos confessar pecados. A nossa atitude deveria ser: perdoa-me, Senhor, por não priorizar tempo na minha agenda para ti. Porque eu já falei aqui anteriormente, desculpas de que eu não tenho tempo significa que você não priorizou o seu tempo para com Deus. Porque Deus nos deu, queridos, 24 horas. Em 24 horas você não tem 30 minutos ao menos para Deus? Em 24 horas você não tem 20 minutos para ter um momento a sós com Deus? O que é que está faltando? Organização do seu tempo. O que é que está faltando? Prioridades. Porque por mais que você seja atolado no trabalho, por mais que o trabalho te envolva, por mais que as atividades seculares do dia a dia te envolvam, quando você tem no seu coração uma prioridade, você arruma um tempinho para fazer aquilo que você quer. Você arruma um tempinho para viajar, você arruma um tempinho para ir no cinema, você arruma um tempinho para ter aquele momento com os amigos no barzinho. Então, por que você não arruma um tempinho para Deus? Porque Deus não é prioridade na sua vida. Porque quando Deus é prioridade em nossas vidas, nós temos sim tempo para Ele. Nós arrumamos a nossa agenda para separar um tempo para Deus. Então, queridos, o perdão, né? Ele é uma via de mão dupla. Nós precisamos fazer a nossa oração e confessarmos a Deus, dizer assim, fazer como salmista, compreender que Deus, Ele sonda os nossos pensamentos, sonda os nossos corações. Então não adianta dar desculpa para Deus, porque Deus sabe aquilo realmente que se passa em nossas vidas. Então, da mesma maneira que Deus nos concede o perdão para a salvação, Ele continua a nos conceder o perdão quando nós pecamos. Nós vamos ver que no Salmo 51, versículo 17, o salmista diz o seguinte: os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e contrito. A isso Deus não desprezará, né? Deus não desprezará a um coração quebrantado e contrito. Deus continua liberando o perdão. Então Ele conhece nosso coração, por isso não faz sentido darmos desculpas para Deus. Então a gente vai ver que quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natã por tomar a mulher de Urias,
e por matar Urias, né? Porque Davi foi, não, ele foi o mandante do assassinato de Urias, né? Então, ele não só tomou a mulher de Urias, mas ele programou e fez tudo para que Urias fosse morto. Então, o que é que Davi faz diante dessa atitude? Diante quando o profeta Natan conversa com Davi e mostra a Davi que Davi errou. O que é que Davi faz? Em uma atitude de arrependimento, Davi faz o quê? O versículo diz o quê? E disse Davi a Natan. Então Davi disse a Natan. Nós vamos ver no 2 Samuel, versículo 12 e 13, que a palavra de Deus nos diz assim. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Queridos, o versículo, como é que o versículo começa? O versículo começa dizendo o seguinte, então Davi disse a Natan. Quantas vezes nós não cometemos um erro e quando somos chamados à atenção pelo pastor, pela comissão de membros, por um irmão, pelos diáconos, por nosso chefe ou por qualquer outra pessoa que chama atenção para o erro que nós cometemos, para a falha que nós cometemos, nós não justificamos os nossos erros apontando os erros dos nossos semelhantes. Quantas vezes nós, quando somos chamados à atenção, à correção pelos nossos erros, nós não apontamos a falha daquele que está nos chamando a atenção? Nós vamos ver quantas vezes nós não fazemos como Adão. A gente vai ver em Gênesis que quando Adão é confrontado por Deus pelo seu pecado, por ter desobedecido a uma ordem direta de Deus, o que foi que Adão fez? Adão disse, ah, Senhor, eu pequei? Não. Adão lançou a culpa, queridos, para Deus. Adão lançou a culpa para Deus. A gente vai ver que em Gênesis capítulo 3, versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz assim. Deus chega para Adão e diz, e disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então, Deus chega para Adão, né? Porque Deus toda tardinha vinha conversar com Adão, conversar com Eva, perguntar como foi o dia deles. Havia entrosamento, havia coinonia, havia harmonia, havia intimidade. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que na viradinha da tarde, quando Deus vai ali ao encontro de Adão, Adão e Eva fogem da presença de Deus, se escondem. E aí Deus procura, Deus chama, Deus vai ao encontro. E quando Deus, conversando ali com Adão, fala assim, pergunta a Adão, Adão dá uma desculpa, olha, eu vi que estava nu, vi que o Senhor vinha, me escondi. Aí Deus questiona Adão, Adão, quem te mostrou que estava nu? Aí Adão diz o quê? Adão diz, ah, Senhor, eu desobedeci a tua ordem. Ah, Senhor, tu me disseste para não comer da árvore da vida, mas eu comi. Adão diz isso? Adão faz como nós muitas vezes fazemos. Quando erramos, quando falhamos, nós nos afastamos da igreja, nós nos afastamos da presença dos irmãos. E quando os irmãos vão ao nosso encontro, quando o pastor vai ao nosso encontro, quando o diácono vai ao nosso encontro, o que é que nós fazemos? Nós lançamos a culpa no outro. Ou naquela pessoa que foi falar conosco, como Adão fez. Adão lançou a culpa em quem? Em Deus. Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Olha, sabe aquela mulher que o Senhor me deu como companheira? Pois essa mulher pegou, me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão lançou a culpa em Deus e em Eva, se eximindo da sua responsabilidade. Muitas vezes, queridos, nós fazemos isso, nos eximimos das nossas responsabilidades e lançamos a culpa no outro. Que venhamos no ano de 2022 assumir essas responsabilidades pelo nosso erro, que possamos fazer como Davi, ali a Natan. Quando o profeta Natan confronta Davi, que Davi percebe o erro que cometeu diante de Deus. Davi confessa o seu erro.
Davi confessa o seu erro. E queridos, ele foi perdoado pelo Senhor. Davi, independente de ser rei, Davi, independente de ser rei ou não, ele conhecia que Deus era justo. E ele sabia das consequências do seu pecado. A Bíblia nos diz que a alma que pecar, esta morrerá. Que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Davi sabia que não havia outra sentença para ele senão a morte. E Davi, ele confessa os seus pecados diante de Deus. E queridos, Deus perdoa a Davi, mas Davi pagou as consequências do seu erro. A gente vai ver que Deus perdoa Davi, né? Mas Davi pagou as consequências do seu erro, perdendo o seu filho com Betseba. Então Deus perdoa sim os nossos pecados quando nós nos arrependemos, mas nós pagamos pelo erro, nós pagamos as consequências. Deus conhece, queridas, nossas intenções. Então é necessário sim ter um coração sincero, um coração que reconhece e confessa as falhas diante de Deus, um coração que deseja mudança e que sabe que precisa da misericórdia do Senhor. Então, além do perdão de Deus, nós também precisamos liberar o perdão. Nós também precisamos perdoar ao nosso semelhante. Então, o coração que recebe perdão dos outros. Nós vamos falar agora sobre o coração que recebe perdão dos outros. Nós falamos aqui, né, que quem não gostaria de ser perdoado da sua dívida pelo gerente do banco, né? Quem não gostaria? Então, é inevitável que um dia nós precisemos do perdão de alguém. Nós somos falhos, somos humanos, nós erramos, nós cometemos erros. Então, nós muitas vezes tratamos as pessoas, nós cometemos erros no tratar das pessoas, no lidar com as pessoas, e nós desejamos ser perdoados por essas pessoas, por aqueles com quem nós cometemos alguma falha que inquieta o nosso coração. Então a Bíblia nos diz que quando as nossas palavras, né, a Bíblia nos diz não, Vieira nos afirma aqui, quando nossas palavras e ações ferem, nós desejamos ser perdoados, e isso acontece frequentemente com quem está perto de nós, nos acolhendo, dando suporte, cuidando de nós. Costuma acontecer com familiares, com amigos, com irmãos em Cristo Jesus. Normalmente, principalmente, isso acontece com quem está bem pertinho de você. Aquele seu melhor amigo, aquelas pessoas com quem você convivia, os irmãos da igreja, aquele momento de coinonia, de confraternização, de fazer tudo junto, né? Então, muitas vezes, as nossas ações, as nossas palavras, elas acabam ferindo essa pessoa. Ferindo as pessoas, e nós desejamos, nós ansiamos em ser perdoados por essas pessoas, né? Nós desejamos isso. Nós vamos ver o exemplo disso na Bíblia. Nós vamos ver que Jacó, né? Nós vamos ver a história de Esaú e de Jacó. A gente já falou sobre Esaú e Jacó aqui, né? E aí a gente vai ver que Jacó, ele prosperou, Jacó, ele teve riquezas em sua vida, Jacó, ele prosperou na sua família, teve muitos empregados, Jacó tinha as bênçãos de Deus, mas Jacó não tinha o principal, que era o perdão do seu irmão. E às vezes acontece isso, né? Como nós falamos, muitas vezes nós ofendemos e muito as pessoas que estão próximas a nós. São os nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho, nossos familiares. E o que aconteceu com Jacó? Jacó no passado, o que foi que Jacó fez? Vocês lembram a história de Jacó? Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú era o irmão mais velho, né? Mas a Bíblia nos diz que desde o ventre da sua mãe, Jacó já brigava com Esaú. E lá quando José estava para morrer, o que é que Jacó faz? Jacó se veste, se passa pelo irmão, engana seu pai e engana o seu irmão e pega o direito de primogenitura do seu irmão. Então ele recebe todas as bênçãos que o pai tinha preparado para Esaú. Então Jacó recebeu a responsabilidade de cuidar da família,
Jacó recebeu a herança da família que ia para o irmão mais velho. Jacó recebeu as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, todas dadas pelo seu pai. E aí a gente vai ver que Esaú ficou angustiado, Esaú ficou magoado, Esaú ficou ofendido e Esaú procurou e planejou matar Jacó. E aí Jacó o que é que faz? Foge, né, da presença do seu irmão, vai para casa do seu tio, né? Vai para casa do seu tio, fica por lá na casa do seu tio por uns bons anos, né? Aí, apesar de tantas conquistas, como nós falamos, Jacó não tinha algo muito importante, que era o relacionamento com seu irmão, um relacionamento fraterno, um relacionamento de irmãos. Então, passando um tempo, Deus mandou Jacó voltar. Deus mandou Jacó voltar à terra da sua família. E aí Jacó começou a se preocupar. Jacó começou a se preocupar com Esaú. Disse, meu Deus, eu preciso do perdão do meu irmão, senão meu irmão vai tirar a minha vida. E aí Jacó começa a mandar para o irmão, né? Vai na frente, vai mandando presentes, ovelhas, bois, né? Vai levando assim, todos os presentes para o seu irmão, vestes, e vai mandando tudo na frente para o seu irmão Esaú. E Jacó tentou fazer o quê? Teve planos para minimizar a afronta que Esaú estava sentindo dele, né? Para minimizar ali o ódio que Esaú sentia dele. Então, quando Jacó se aproxima de Esaú, ali com o coração quebrantado, desejoso receber o perdão, Jacó se surpreende, porque ele, ao invés de receber brigas, ao invés de receber xingamentos do irmão, afrontas, ao invés do irmão recebê-lo com pedradas, com lanças, Esaú abraça Jacó. Ele recebe Jacó com um abraço. E esse abraço, queridos, esse abraço comunicava saudade. Esse abraço comunicava alívio, reconciliação, perdão, recomeço, pertencimento de duas pessoas ligadas. É tão gostoso quando nós recebemos um abraço sincero de perdão daquele a quem nós ofendemos, ou quando nós damos um abraço sincero de perdão àquele que nos ofendeu. É muito bom. Então, Jacó sentiu paz no seu coração, Jacó sentiu alívio, Jacó sentiu tranquilidade. E é o que sentimos quando nós resolvemos as pendências que nós temos com os irmãos, com o pastor, com a nossa família, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso irmão, com o nosso colega de trabalho. É um sentimento de paz, de refrigério, de alívio, quando nós resolvemos pendências em relacionamentos quebrados e deixamos de fugir do outro, deixamos de fugir da presença do outro, mas vamos de encontro com um abraço caloroso e um coração, né, perdoador, um coração também que libera perdão. Então, não perca tempo, não perca tempo. Busque ao Senhor e promova também a reconciliação com aqueles com quem você feriu ou com aquele a quem você se sentiu ofendido, ferido. Coração que perdoa, né? Então nós vamos falar agora sobre o coração que perdoa. A Viana nos diz o seguinte, que tem uma famosa frase que diz que errar é humano, né? Mas perdoar é divino. Realmente, o perdão, ele realmente vem de Deus. Mas essa frase, queridos, ela nos isenta da responsabilidade de perdoarmos ao nosso semelhante. E perdoar é uma condição para que nós tenhamos o perdão de Deus. Olha o que Jesus Cristo nos ensina na oração do Pai Nosso. Olha o que Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que são pecadores, aqueles que têm feito mal a mim. Da mesma forma, o Senhor, por favor, me perdoe.
Querido, se você não libera o perdão, eu vou te dar um conselho. Não ore o Pai Nosso. Não ore o Pai Nosso, porque você vai pedir a Deus para que Deus te trate exatamente como você está tratando o seu semelhante. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, que nós devemos orar ao Senhor, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, da mesma forma como nós estamos tendo misericórdia com o nosso semelhante. O perdão, ele parte do coração de quem compreendeu a profundidade do perdão recebido por Deus. Não está condicionado ao erro de quem cometeu. Não está condicionado ao tamanho do erro de quem cometeu, a pessoa que cometeu o pecado. Mas quando nós compreendemos a dimensão, a profundidade do perdão, da misericórdia de Deus por nossas vidas. Então, não nos foi dada autoridade para selecionar quais falhas são ou não dignas de perdão. Nenhum merecimento. O Senhor nos perdoa sem merecermos nada. Mesmo quando nós cometemos as mesmas falhas, Deus, quando nós nos voltamos a Ele arrependidos, Deus nos perdoa. Então, Deus, Ele quer também que tenhamos um coração perdoador como o dele. E aí nós vamos ver isso quando Jesus, Ele conta, porque Jesus Cristo, Ele falava muito por parábolas, né? Jesus Cristo falava muito por parábolas. E aí, Ele utilizava dessas parábolas de coisas do dia a dia para mostrar uma verdade, né? Então, Jesus Cristo estava mostrando ali a Pedro. Pedro chega para Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo de 21 em diante. Então, Mateus se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer a conta com os seus servos. Olha bem a pergunta de Pedro. Olha a pergunta de Pedro. Que pergunta capciosa. Olha a pergunta de Pedro. Senhor, até quando eu vou perdoar o meu irmão? Até quando eu vou perdoar as pessoas? Porque Jesus Cristo estava tratando sobre o perdão, né? Jesus Cristo estava falando sobre a importância do perdão, do liberar o perdão, de doar o perdão. Então Pedro começa a inquirir Jesus, a perguntar a Jesus: olha, Senhor, para poder ter o quê? Um respaldo. Olha, Jesus me disse que eu podia perdoar até tantas vezes. Então Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até quantas vezes? Até 7? Não, 7 é o número máximo, né? Aí Jesus Cristo fala: olha, eu não te digo até 7 não. Até 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. O perdão é infinito porque Deus, mesmo diante das nossas falhas diárias, Deus nos perdoa, queridos. Quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E o perdão não faz bem só aquele que recebe o perdão, mas é muito, muito gratificante, muito bom quando você libera o perdão. Então aí Jesus Cristo, continuando, versículo 24 a 26, nos diz assim. Então ele fala no versículo 18 o quê? Olha, o reino dos céus é comparado, né? O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê misericordioso comigo e te pagarei. Então o rei daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha o que Jesus Cristo estava ilustrando aqui, queridos. Junto com o perdão, caminham justiça, graça, amor e misericórdia. Perdoar é um dos princípios do reino de Deus. E esse princípio é ilustrado de forma bem clara por Jesus, por esta parábola aqui. Então nós vamos ver que a parábola diz que o rapaz tinha uma dívida, né? Tinha uma dívida com o seu senhor, com o rei. E na parábola, aquele rei perdoa aquela altíssima dívida que aquele homem não podia pagar, que aquele servo não podia pagar. Mas saindo, aquele que recebeu misericórdia não teve a mesma misericórdia para aquele outro, com o rapaz que lhe devia. Não foi, porém, capaz de agir com misericórdia. Não foi capaz de agir com compaixão. Queridos, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, por maior que sejam os nossos pecados. Deus nos concede perdão. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, quando nós éramos pecadores. Quando Jesus Cristo estava sendo ali crucificado, Jesus Cristo ora a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo nos libera perdão. Deus nos dá o perdão. Mas, queridos, às vezes nós cometemos o mesmo ato que aquele servo que foi perdoado cometeu. Deus nos perdoa. Deus nos ama. Deus alivia o nosso coração. E nós não temos compaixão, nós não temos misericórdia com o nosso semelhante. Agir com misericórdia e perdoar é responsabilidade de todo crente que foi perdoado. Não é uma escolha, não tem como princípio da nossa vontade. É submeter-se à vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós liberemos o perdão. A vontade de Deus é que nós sejamos pessoas misericordiosas. Então, dessa maneira, nós precisamos do perdão das pessoas e nós também precisamos liberar o perdão. Precisaremos, queridos, inevitavelmente perdoar. Assim como nós desejamos que as pessoas nos perdoem, nós precisamos perdoar. Lembra-se de quando seu filho precisa... Aí ele coloca aqui a ilustração, a Vieira coloca a ilustração de quando seu filho precisou de uma cirurgia no cérebro. Eles procuraram melhor especialista, melhor cirurgião, né? Neurologista para fazer a cirurgia. Mas aí, conversando com o médico sobre os riscos da cirurgia, o médico falou que ele poderia falhar e pegar uma artéria e que essa artéria poderia dar o fim à vida daquela criança. E aí os pais, eles perceberam o seguinte: por melhor que seja o especialista, ele é humano. Ele é humano. Ele é sujeito a falhas. Assim como nós somos sujeitos, por melhor que nós sejamos, por mais bons e maravilhosos que sejamos, nós somos humanos. Nós somos sujeitos a errar. Nós somos sujeitos a falhar. Seu pastor é humano. Sua líder de MCM é humana. Seu irmão é humano.
Seu esposo é humano, sua esposa é humana. Seu chefe é humano. As pessoas que estão ao seu redor são humanas. E por serem humanas, elas são sujeitas a erros, são sujeitas a falhar, assim como você. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos sujeitos a falhar. E por isso, queridos, nós precisamos do perdão do nosso semelhante. Por melhor que nós sejamos, nós precisamos do perdão de Deus. E um dia vamos precisar, inevitavelmente, do perdão daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos também liberar o perdão. Nós precisamos também saber perdoar. Então Vieira nos diz o seguinte, que é mais fácil perdoar quem comete uma grande falta conosco do que aqueles que estão ao nosso redor cometendo pequenas faltas todos os dias. A ilustração de Jesus foi bem clara, quando Jesus utilizou ali de moeda romana, né, grego-romana, para falar. Jesus Cristo estava se utilizando de algo que as pessoas tinham conhecimento porque manuseavam. Então, na época romana, um talento, queridos, só para vocês terem ideia. Na época de Jesus, na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários. E sendo um denário quase o salário de um dia para um trabalhador comum, né? Um denário era quase um salário de um dia para um trabalhador comum. Então, um só talento equivalia a 6.000 denários. E aí, pesquisando, eu vi o seguinte, se o salário de um dia, na época atual, está em $50, porque nós estamos falando de fora, não do Brasil, né? Estamos falando da moeda aí. Se custasse $50, 10.000 talentos seria equivalente hoje a 3 bilhões de dólares. Se um salário equivalesse nos dias atuais a $50 a diária, então 10.000 talentos estaria equivalendo a 3 bilhões de dólares. E a dívida foi perdoada, aquele rei perdoou ao seu servo que lhe devia 3 bilhões de dólares. Lembra quando eu falei? Já pensou se o gerente do banco te perdoa aquela dívida de 20, 30, 40, 50 mil que você tá devendo ao banco? Já pensou se o banco te perdoa essa dívida? Né? Então, aquele rei perdoou a dívida de 3 bilhões de dólares do seu servo. Porque aquele servo implorou. E o rei percebeu que ele estava, quebrantado. O rei teve compaixão daquele homem, porque aquele homem não podia pagar aquela dívida tão grande. O rei perdoou a dívida. Mas a Bíblia nos diz, Jesus Cristo afirma ali, que aquele servo saiu, que aquele homem saiu. E logo depois que ele saiu da presença do rei, ele foi encontrar um seu conservo, ele foi encontrar um semelhante a ele. Alguém que era semelhante a ele e que lhe devia também. Só que a quantia que essa pessoa estava devendo era tão ínfima diante do valor. Aquela pessoa, que a Bíblia nos diz, Jesus Cristo disse que aquela pessoa devia 100 denários, ou seja, 5.000 dólares. O que é 5.000 dólares diante de 3 bilhões de dólares? Não é nada, mas aquele homem pegou o servo, pegou aquele seu semelhante, colocou na prisão, sufocou, quase matando. E aí foi quantas vezes, queridos, Deus não nos perdoa de algo tão grave que cometemos diante dele, que leva à morte, e Deus nos perdoa, porque o salário do pecado é a morte. E aí nós, com o nosso semelhante, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso pastor, com a mulher do pastor, com a líder, com a presidente da igreja, com a vice-presidente, com a líder, com o nosso chefe, com aquele colega de trabalho, quantas vezes nós não pegamos por algo
um errinho, uma palavra que foi dita, um tom de voz que foi alterado, algo que falou que te ofendeu, que não caiu bem. Você sufoca, procura matar, procura fazer o mal àquela pessoa, se esquecendo do quanto Deus te perdoou. Queridos, a Bíblia nos diz, e Jesus Cristo termina, que da mesma forma Deus vai fazer conosco. Porque aquele rei, quando soube o que aquele homem tinha feito com o seu semelhante, chamou e colocou aquele homem na prisão e tratou do mesmo jeito. Então, quando Jesus Cristo nos ensina no Pai Nosso, olha, Deus perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: Deus vai nos tratar da mesma forma como nós tratamos o nosso semelhante. Então tenha isso em mente. Perdoe. Libere o perdão. O perdão é tão gostoso, faz tão bem para a nossa alma, para o nosso coração. Então deixar de perdoar. Muitas vezes nós deixamos de perdoar o marido por não cooperar com as tarefas domésticas, né? É isso que a autora diz aqui. E muitas vezes acaba em divórcio por pequenas coisas. Um controle remoto que não foi dado, um prato que o marido não ajudou a lavar. São pequenas coisas que vão acontecendo, que vão acumulando, nós não liberamos o perdão. E quando vê aquele casamento, foi ao fim. Por pequenas coisas, pequenos probleminhas diários. Então, muitas vezes, deixar de perdoar parentes por brigas políticas. Quantas vezes a gente não briga com um irmão, com um parente, com um tio, por causa de políticos que depois estão bem aí de mãos dadas, né? Acontece isso. Quantas vezes nós não brigamos com o nosso vizinho por causa de política e quebramos relacionamentos? Então, deixar de perdoar uma falha. Quantas vezes nós deixamos de perdoar uma falha do nosso pastor? Quantas vezes nós saímos da igreja por conta de um erro de um pastor, de uma falha, porque nós deixamos de perdoar? E às vezes quando o pastor chama, né, para exercer a autoridade pastoral. Quantas vezes nós não deixamos de perdoar o nosso chefe porque fomos chamados a atenção por algo que nós fizemos de errado? E aí estamos ali no coração, com o coração angustiado, amargurado, e no trabalho com o coração carregado. Quantas vezes isso não acontece? Então, quantas vezes nós não perdemos o prazer de estar ao lado dos nossos irmãos, de congregar em coinonia com os nossos irmãos, porque nos sentimos ofendidos por alguma coisa? Então, queridos, que em 2022 você perdoe, mesmo aquele que não se arrependeu, mesmo aquele que te ofendeu, porque o perdão, ele não faz bem só para a pessoa que é perdoada. O perdão faz bem principalmente para o coração perdoador, para aquele que libera o perdão. O perdão traz paz, o perdão traz alegria, o perdão dá refrigério às nossas vidas. Então, que possamos perdoar o nosso semelhante, que possamos perdoar aquele que nos tem feito mal. Perdoe, porque você e eu, enquanto vivermos aqui na terra, nós vamos necessitar do perdão de Deus e também do perdão dos outros, porque nós somos falhos. Deus nos perdoa, mesmo sabendo que nós vamos errar novamente. Deus nos perdoa porque então nós não devemos perdoar um filho, um marido, um amigo, um irmão, um chefe, um pastor, uma irmã. Então, que liberemos, queridos, o perdão. Reconhecer que as pessoas falham, compreender o perdão dado a nós pelo próprio Deus e substituir a alta expectativa que nós temos de homens, porque os homens são falhos. Às vezes nós colocamos pessoas em altares, quando esse altar deveria ser ocupado por Deus. Então nós precisamos deixar essa alta expectativa que nós temos das pessoas e nos voltarmos para Deus. E percebemos que as pessoas, por melhores que elas sejam, elas são humanas, são falhas, sujeitas a erros. Então, Levi, falando sobre perdão, ele diz o seguinte, que perdão ser um cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Liberar perdão
Perdão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o indesculpável em nossas vidas. O coração perdoador, ele vem da experiência que temos de termos sido alcançados por Deus, pela misericórdia de Deus. E aí sim nós somos capazes de receber o perdão e de dar o perdão ao nosso próximo. Nós somos capazes de receber e de ofertar o perdão. Então, para guardar no coração, para você guardar no coração, eu deixo o versículo que é o texto base da Convenção Batista Brasileira, que é a nossa divisa para o ano de 2022. Que sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Sejam, queridos, bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, da mesma forma como Deus foi com você. Tenha em mente que Deus te perdoou. E assim como Deus te perdoou e te perdoa, e como Deus nos perdoa, que possamos da mesma forma perdoar aos nossos semelhantes. Então, confesse suas culpas a Deus sem desculpas. Os seus pecados que você vem carregando na bagagem, busque reconciliação com quem você falhou. Seja humilde, peça perdão, perdoe quem falhou com você. Libere o perdão, mesmo que essa pessoa não te peça perdão. E busque neste ano de 2022 e até quando Cristo voltar, busque a paz. Sejamos, queridos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que esse ano de 2022 seja um ano maravilhoso, um ano de paz, um ano que possamos conviver em harmonia, em coinonia, em união, que possamos viver bem com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que possamos viver bem em nosso trabalho, que possamos conviver em harmonia no nosso trabalho, com os nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe e te conceda um ano de paz, em nome de Jesus. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês. O nosso muito obrigado, muito obrigada a cada um de vocês por estar conosco nesses quase 2 anos. Nosso convite é que você continue conosco, né? Continue conosco. E vamos sim continuar orando, porque juntos em oração, queridos, nós somos mais fortes. Nós somos a família de Deus, nação de Deus, povo escolhido. E foi pago por nós um alto preço. E esse Deus, nosso Deus, é misericordioso. Que sejamos misericordiosos para com os nossos semelhantes, liberando o perdão. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.